Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Do lado de cá, nós continuamos em isolamento social, respeitando as orientações de médicos, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, cuidando de nós e de vocês. Mas não podemos deixar de preparar conteúdo para vocês que nos assistem. Neste programa, vamos tratar de dois assuntos que estão em alta: saúde e também idosos. Tempos de crise não anulam nossos direitos. Eles somente reforçam a importância e a necessidade da Constituição da República. Em novembro de 2019, nós falamos sobre os direitos da melhor idade e agora a gente vai reforçá-los. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, uma vez xindolê, outra vez xindolada. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, uma vez xindolê, outra vez xindolala. E para um programa tão especial, eu e o Dr. Mauro Freitas, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-DF e também membro da Comissão Nacional, viemos ao Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, que fica em Sobradinho, região administrativa do Distrito Federal. Muito obrigada por me acompanhar. Obrigado, Natália, a vocês pelo convite. A OAB agradece e a oportunidade de estar aqui é uma forma também da gente constatar que existem instituições que podem sim atender uma finalidade muito importante, que é a dignidade da pessoa idosa aqui no Brasil. Dr. Mauro, instituições como essa são uma forma de garantir os direitos dos idosos? Sim, Natália, a dignidade humana, que é o que se busca, né, porque estamos envelhecendo mais e precisamos envelhecer com qualidade. E essas pessoas, mesmo com recurso ou sem recurso, têm que ter espaço dentro das suas famílias ou instituições que possam acolhê-las. E nesses lugares, como essa instituição que nós estamos visitando hoje, devem oferecer o básico, principalmente a questão do acolhimento, da saúde, da dignidade humana, para que a pessoa possa ter um envelhecimento com dignidade e os seus direitos humanos sejam preservados. E essas instituições são regidas por leis? Sem dúvida nenhuma. Toda instituição de longa permanência, que são as LPIs, elas devem sim acolher o idoso, mas com base no que a legislação prevê. Então as instituições elas devem ser ou privadas ou públicas, mantidas exclusivamente pelo Estado, ou até mistas em empresas, associações que fazem esse tipo de trabalho com parceria do Estado, município, da federação. E essas instituições todas, elas devem prestar esse serviço com base no seu estatuto, que é regido por toda uma norma que diz o que essas instituições têm que ter, no mínimo, para acolher o idoso nessa condição, na fase do envelhecimento, que precisa cuidar da vulnerabilidade humana. E, Dr. Mauro, independe uma instituição pública ou uma instituição filantrópica, as duas seguem a mesma lei? Tem que ter regras básicas de cuidados, higiene, saúde, de cotidiano, de atendimento, para que seja garantida a qualidade de vida das pessoas idosas. Uhum. E os idosos têm os direitos básicos garantidos pelo poder público e também reconhecidos pela sociedade, mas eles são cumpridos à risca? Olha, nós temos que perceber o seguinte, primeira coisa que nós temos que lembrar, idoso é aquele no Brasil a partir dos 60 anos. Então, com 60 ou mais, ele é um idoso considerado na forma da lei e ele tem garantido, sim, leis aqui brasileiras. Existem protocolos, existem também organizações internacionais que direcionam a forma de melhor tratar o idoso no mundo inteiro, inclusive o Brasil, que é signatário de algumas dessas regras. Assim também como a própria condição do idoso passou a ter uma preocupação em 1948, quando se teve pela primeira vez a questão dos direitos humanos. Com base nisso, a dignidade humana, o direito da pessoa envelhecer e ter a sua vida com o máximo possível de preservação, foi tratada. Com base nisso, em 1988, tivemos a nossa Constituição que tratou pela primeira vez de forma específica sobre o idoso.
está lá no artigo 230, essa condição, e depois que vemos a Política Nacional do Idoso em 1994, e depois que vemos, com base na Constituição, na Política Nacional do Idoso, nas regras e nos princípios dos direitos humanos, nós tivemos o nosso estatuto que entrou em vigência a partir de 2003. Então as nossas regras básicas são essas, sendo que elas são complementadas com algumas leis de cunho estadual ou municipal, que pode dar alguma vantagem a mais, além dessas básicas que já são garantidas. E, doutor Mauro, eu acredito que além do poder público, vale a gente frisar o papel da sociedade. Um exemplo é o assento reservado às pessoas idosas. Sem dúvida. Aliás, né, Natália, isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer como sociedade, já que estamos amadurecendo como envelhecimento muito rápido no Brasil. Nós vamos, em 2 décadas, tornar 25% da população brasileira pessoas idosas. E isso vai mudar muito o nosso cenário e as políticas públicas nós que vamos ter que adotar aqui no Brasil. E com base nisso, nessa legislação, voltando à Constituição, no seu artigo 230, ela prevê que o idoso ele deve ser cuidado. Então, nós temos responsabilidade em relação ao idoso. Principalmente nessa mesma linha que a Constituição prevê. Primeiro, a família. A família tem que se voltar aos cuidados do idoso. É esse o ambiente mais apropriado para que o idoso tenha garantido os seus direitos e o seu bem-estar. Depois, a própria comunidade onde ele vive. Então, todo o ambiente de comunidade, toda a questão até de envolvimento religioso, social, qualquer movimento que ele possa participar é importante. Depois, a própria sociedade, num ambiente mais macro no Brasil, que nós temos que nos preocupar, e é por isso que entra a preocupação com o assento do idoso, com relação a respeitar o estacionamento do idoso, as pessoas saberem tratar o idoso, atender, inclusive no comércio, e, por fim, as políticas públicas em que o Estado deve garantir a condição do cidadão sênior. Além dessas leis, além desses direitos que eles têm, como o senhor citou, falei, por exemplo, do assento preferencial, da vaga preferencial e também do atendimento preferencial, existem outros mais. O senhor acredita que os idosos brasileiros, hoje, eles têm consciência de todos os direitos que eles têm? Eu acredito que não na forma como a gente gostaria, mas eu acredito também que nós avançamos muito em termos de conscientização da condição do idoso e da própria necessidade do idoso ser protagonista na cobrança desses direitos. Então nós temos uma lei que ela é basicamente completa, ela prevê muitas condições, para alguns até além do que deveria numa Constituição Federal ou no Estatuto, mas nós temos vários direitos que o idoso tem que conhecer. Ele tem direitos básicos à saúde, dignidade humana, segurança, né, como é previsto, mas ele também tem direito a assento em ônibus interestaduais, né, tem direito a 50% se não tiver mais assento que ele possa se candidatar a utilizar. Ele tem direito a 50% em festas, em eventos, isso para instigar o movimento também cultural do idoso, o envolvimento deles. Eles têm direito à saúde, medicamentos, né? Tem toda essa gama de direitos que a gente quer dar ao idoso para que ele tenha mais tranquilidade, mais conforto nessa fase da vida, mas é importante que eles comecem a perceber a necessidade deles cobrar esses direitos e que a sociedade veja como uma necessidade de exercitar essa cultura, esse envolvimento com o idoso, porque todos nós, se tivermos sorte, seremos idosos. Com certeza, doutor Mauro. Eu ia até te pedir para me acompanhar, então, aqui a uma visita neste lar assistencial, para a gente ver de que forma os direitos dos cerca de 70 idosos que residem aqui estão sendo garantidos. Vamos lá. Depois de darmos uma volta, eu e o Dr. Mauro vamos conversar agora com a Inês Miranda, ela que é diretora voluntária aqui do Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui. Conversei com alguns idosos e vi que todos gostam muito de estarem aqui. Bom, isso aí é uma felicidade para a gente, né?
E a gente costuma dizer que o trabalho não é nosso, né? Nós estamos aqui só à frente, representando o trabalho. Mas é um trabalho que é fortalecido pela comunidade, né? A gente sempre pede que a comunidade esteja conosco, porque a gente só consegue desenvolver um bom trabalho se a gente tiver apoio de todo mundo, né? E Inês, conversando com alguns idosos, a gente percebeu que eles não têm muitas dúvidas sobre direitos, porque é uma garantia que vocês tentam dar a todos eles que residem aqui. Sim, a gente procura ter uma relação bem esclarecida com eles, né? E até porque muitos, ou a família deixa aos nossos cuidados, ou então a família não é tão presente, então acaba que nós que temos que assumir esse papel. E assim, eu acho que talvez também pelo vínculo que a gente teve anteriormente em trabalho com o judiciário, a gente vê que isso tem que ser tratado de maneira diferenciada, né? E até interessante a senhora ter citado isso, porque foi um ponto que eu abordei com o Dr. Mauro. O senhor falou dessa importância da família manter o vínculo com o idoso. E até legal esse trabalho que eles desenvolvem aqui. Sem dúvida, a Inês falou algo que é essencial. A participação da família e da comunidade. A participação da comunidade, a forma de interagir com essas instituições, ajudando, é essencial. E não só é essencial por uma estrutura e formatação social que dê essa segurança ao idoso, porque cumpre o que a própria Constituição fala, que no artigo 230 ela diz que é obrigação da família, em primeiro lugar, seria o ideal o idoso poder continuar no seio familiar. Isso nem sempre é possível, por isso que temos instituições como essa que funciona aí muito bem. E temos também as condições de pessoas que precisam ter esse envolvimento com a comunidade. A Constituição diz, a família em primeiro lugar para cuidar, a comunidade envolvida, por isso que as doações e envolvimento da sociedade aqui de Sobradinho e de outras instituições também é importante a comunidade participar. Depois a sociedade como um grande corpo que leva em consideração a importância de contribuir para o bem-estar do idoso, seja observando o direito do idoso, seja exercitando isso, contribuindo, e por fim diz que o direito do idoso deve ser assegurado pelo Estado. Aí sim, então por isso a importância, e a instituição aqui está de parabéns, porque a gente percebe que as pessoas vivem aqui como se estivessem em casa, uma família, mas como algo complementar com a família, né, e não em substituição da família. E a gente percebe também que atrás da gente está acontecendo uma atividade, Inês. O tempo todo os idosos aqui estão ativos. A gente busca isso, né? Se vocês observar, nossos idosos ele tem um grau de dependência um pouco acentuado, né? Nenhum deles sai à rua sozinho, depende de nós nesse cuidado. Então nós procuramos criar internamente espaços como esse aqui, um jardim, para que eles pudessem estar com tranquilidade, com conforto, que seja uma coisa mais agradável, né? E a gente busca também criar atividades internas, né? Porque já que eles não vão sair lá para passear, então a gente procura que aqui eles tenham uma vida ativa, né? Pelo grau de dependência dos nossos moradores, eu acredito que se a gente não fizesse essa estimulação, estariam todos deitados, né? A gente costuma dizer, a pessoa pergunta assim, aqui quantos acamados são? Então nós temos idosos aqui que talvez em outros espaços eles realmente ficassem na cama, né? E eu nem acho que eles vão com tanta vontade às vezes, sabe? Tem um pouco de preguiça aí, mas isso aí é que faz com que a vida deles, né, se prolongue mais, né? Essa questão de gerar uma atividade para que eles possam realmente não ficarem parados. E essa atividade que está acontecendo aqui atrás, qual que é a atividade? Conta um pouquinho para a gente o cronograma de vocês. Na realidade, essa daqui é a contação de histórias, né? É um projeto muito bacana que a gente faz tanto quanto com leituras, né? Hoje eles estão lendo um poeta, acho que é Manuel de Barros, e aí eles têm a oportunidade também de falar da vida deles, né? No meio dessa contação de histórias. Nós já tivemos momentos que são histórias construídas pelos moradores, né? Eles contam as histórias e a gente replica aí para outras pessoas. E a ideia é que a gente
use essas histórias em outros momentos. A gente tem também agora uma agenda que a gente faz anualmente e parte dessas histórias são recontadas para que outras pessoas tenham acesso nessa agenda, né? A agenda do ano que vem, inclusive, o título é Quando Eu Vim para Brasília, que a gente vai fazer 60 anos, né, Brasília? Então a gente aproveitou a oportunidade para contar histórias de 12 moradores da nossa instituição, falando sobre experiências vivenciadas por eles na época que eles chegaram aqui. Então a gente tem histórias assim de gente que trabalhou na construção da rodoviária. Então a gente tem histórias de monumentos também que eles participaram. Então é um negócio bem bacana. Faz parte desse grupo aí também de contação de histórias. E é esta, doutor Mauro, podemos falar que é mais uma iniciativa que também garante os direitos dos idosos? Sem dúvida. Esse trabalho todo que eles estão fazendo leva as pessoas a ter a dignidade humana preservada. Porque a dignidade humana ela está diretamente ligada à condição de se manifestar e ter uma vida civil. Por toda oportunidade que nós tivermos de fazer com que o idoso estenda essa condição, e esse é o trabalho bonito que eles estão fazendo, isso é a manutenção da dignidade humana, é onde ele vai se expressar e vai manter o máximo possível da sua autonomia por máximo possível de tempo. É aí que nós vamos ver que realmente um trabalho está sendo bem feito, não isolando o idoso, mas trazendo ele para essas atividades e para que ele possa se manifestar e fazer valer os seus direitos. Isso é realmente essencial. Inês, eu gostaria então de pedir a liberdade para a gente conversar, eu e o doutor Mauro, com alguns idosos, ver se eles têm alguma dúvida sobre direitos. Pois não. Eu sinto que todos os meus direitos são garantidos, porque o mínimo que eu preciso, na mesma hora, eu sou atendida. Está garantido, graças a Deus. Eu tenho assistência médica. Essa semana mesmo eu já fiz 2 obturações e limpeza do dente essa semana passada, que veio um mutirão aqui. Tenho médico, tenho assistência para me dar remédio, porque eu estava caindo muito na rua. A derradeira vez que eu caí, rasguei o nariz, ó. E aí estou indo, né? Devagar vou completar os 85. Olha, eu tenho garantido aqui, em primeiro lugar, o amor próprio. Depois que eu vim para aqui não me falta nada. Porque aqui tudo é a tempo e a hora. Nós temos a hora certa para o banho, nós temos a hora certa para o café da manhã, que é farto. Depois temos o suco, 10 horas da manhã, que é tudo supervisionado pela nutricionista. Na hora do almoço também é tudo muito bem cronometrado, tempo, a hora. Eu bordo, eu costuro, eu faço crochê, eu faço tricô, eu faço trabalho com aquelas tampinhas de latinha, faço flor, faço muita coisa. Eu, para mim, nessa convivência de quase 2 anos aqui, eu não sinto que me falta nada. Em matérias de médicos, farmacêuticos, enfim, como pessoas profissionais e como pessoas humanas, eu não sinto falta de nada. Se Deus quiser, vou completar meus 85 com todos os meus direitos. Eu acho que meus direitos são todos garantidos. E assim nós estamos vivendo, né? Este programa ficou lindo. É muito bom ver que existem instituições e pessoas que garantem os direitos daqueles acima de 60 anos. E você que continua também em casa, curtindo conosco este programa, não saia daí. Já já a gente volta. E estamos de volta com este OAB Entrevista, onde estamos falando de direito dos idosos e direito à saúde. A partir de agora, você confere comigo mais um programa que foi ao ar aqui na TV Justiça,
falando sobre a saúde de homens e mulheres. Confira. E quem participa conosco agora é Sandra Dino, presidente da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde. Obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Eu é que agradeço. Na Constituição Federal, dentre as garantias fundamentais, está o direito à saúde para todos os cidadãos brasileiros. Na sua opinião, doutora Sandra, direito realmente garantido ou não? Ainda não. Mas nós temos sim a saúde universal, pelo menos a saúde básica. A gente tem, poucos países no mundo têm essa saúde. E assim, como é que a gente pode reivindicar uma saúde básica de qualidade se a gente não chega nem ao posto de saúde para fazer o exame? Então, é preciso que a gente seja protagonista dessa mudança, que a gente, de fato, vá buscar essa saúde que a gente quer, até para analisar se a prestação de saúde, sobretudo a pública, está sendo feita a contento ou não. E a gente poder refletir isso quando a gente vai escolher o nosso representante no parlamento. Isso tudo precisa ser avaliado, mas como é que a gente pode avaliar se a gente não participa do processo? Então vamos lá, até que seja para saber se os hospitais públicos, se os postos de saúde estão atendendo bem ou não, estão ou não estão satisfazendo. A gente, para poder protestar ou para poder reivindicar, precisa conhecer. E até campanhas como essas, como citamos, Outubro Rosa, Novembro Azul, também teve a Setembro Amarelo, são todas uma forma de falar sobre a saúde do brasileiro e da brasileira. Acredita que falar ajuda? Falar ajuda, lembrar ajuda, incentivar ajuda, disseminar conhecimento ajuda, conversar sobre os problemas. E aí, novamente, as mulheres conversam muito sobre os seus problemas de saúde. Os homens conversam menos. Às vezes dessa conversa nasce a vontade de se examinar. Às vezes dessa conversa nasce um diagnóstico precoce que pode salvar uma vida. Então vamos diminuir o preconceito, vamos conversar mais sobre a saúde para que a gente consiga um resultado melhor, né? Existem projetos de lei hoje tramitando no Congresso Nacional que podem impactar a saúde dos brasileiros e das brasileiras? Como eu disse a você, nosso problema não é legislativo. A gente tem uma boa legislação, a gente também implementa algumas modificações, mas assim, o que a gente precisa de fato é uma boa gestão, é uma gestão de saúde pública honesta, é uma gestão de saúde pública que procure de fato beneficiar aquele paciente que está lá no fim. São servidores comprometidos, médicos comprometidos com o bem-estar. Mas, assim, não necessariamente a gente precisa de uma nova lei para fazer isso. A gente tem boas leis que já dá para a gente começar. Inclusive, a Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde também trabalha para poder falar mais e conscientizar também os brasileiros e brasileiras. Hoje, quais trabalhos da comissão que a senhora destaca? Na verdade, a gente tem procurado não só disseminar conhecimento, mas realizar debates sobre temas muitos. Essa é a forma que a gente tem de motivar socialmente as pessoas, né? E aí sim, a gente dali nascer ideias para acompanhamento legislativo, para acompanhamento acadêmico e uma série de propostas que podem de fato alterar um pouco esse cenário que a gente vive, né? Eu acho que para a gente encerrar, acho que a gente precisa frisar mais uma vez, como a gente falou aí durante toda a entrevista, os homens precisam mudar a cabeça deles, mudar esta cultura de não procurar atendimento médico. Fila não pode ser desculpa, não tenho tempo não pode ser desculpa. Não, não pode. Na verdade, os homens culturalmente se sentem fortes, mas mesmo os fortes adoecem. Então é preciso que a gente saiba que a doença, se detectada precocemente, ela tem cura, muitas vezes ela tem atenuantes, ela tem que diminuir o sofrimento, que prolongam a vida. Então os homens precisam pensar nisso, não se sentirem diminuídos por causa disso, parar de fazer piadinhas que sejam preconceituosas e que impeçam colegas de serviço, colegas de faculdade, vizinhos, de buscar um atendimento e, ao contrário, incentivar que esse atendimento aconteça. Deem, aqueles que já tiveram um diagnóstico precoce de alguma doença, deem seu testemunho. As mulheres fazem isso com a maior natureza. Deem o seu testemunho e digam, procurar um auxílio, procurar um diagnóstico salvou minha vida. Passem esse testemunho para as outras pessoas, para que a gente consiga salvar vidas, através de campanhas como essas. Eu acredito que a gente pode até chamar os advogados que estejam assistindo a gente para liderar esta campanha. Com certeza. Mas as OABs têm feito isso. Inclusive, a OABDF está com uma campanha bem interessante do Novembro Azul e eu acho que os advogados são, sim, vetores. Então, doutora Sandra, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por participar conosco aqui no OAB Entrevista e torcer para que a gente tenha plantado uma sementinha naqueles homens e também mulheres que estejam assistindo a gente. Eu é que agradeço.
Este programa foi exibido em novembro, mês que acontece a campanha de conscientização do câncer de próstata. Mas, como percebemos, saúde é sempre um tema atual. Hoje estamos enfrentando a pandemia do Covid-19 e o isolamento social é necessário para que o acesso à saúde seja garantido a todos. Então você também precisa fazer a sua parte. A Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB reconhece a necessidade de seguirmos as orientações médicas, porque estamos no estado decretado de emergência à saúde e pelo pressuposto de direito ao atendimento à assistência à saúde ofertada pelo Estado, porque pelas características especiais do Covid-19, o distanciamento social se justifica na medida em que queremos um adoecimento, um contágio gradativo ao longo do tempo. Se todos nós vamos ficar contaminados, então que isso ocorra no maior tempo para que a gente tenha um uso racional dos recursos do Estado, em especial a utilização dos leitos e dos respiradores. E é por isso então que nós temos que observar com respeito e responsabilidade as regras do distanciamento social. Neste momento é importante que você cuide de si e também daqueles que você ama. Fique em casa e lave bem as mãos. Tchau, tchau. Obrigada por acompanhar conosco todo este programa. E você já sabe, segue a gente nas redes sociais. Por lá, tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real. Até o próximo programa.